Olá, boa noite. Motorista perde o controle na estrada de acesso a Major acidente. Alunos de Educação Física do Unipam vão promover desafio de natação. O NTV News deste sábado vai mostrar também. Faculdade de Direito promove debate sobre o processo de impeachment e o momento político brasileiro. TBI faz acordo com a Prefeitura e parcela dívida de mais de 2 milhões de reais, mas vai reduzir número de seguranças. É com muito pesar que a gente comunica que algumas baixas certamente acontecerão. Polícia Militar prende 4 pessoas com droga, dinheiro e grande quantidade de material do jogo do bicho. Moisés Salvador realiza exposição de artes no Pátio Central Shopping. Bombeiro Mirim forma fanfarra e abre inscrições para novos participantes. Os preparativos da URT para a semifinal contra o Atlético neste domingo. E no Dia da Voz, o NTV News vai dar dicas e mostrar como cuidar bem desse precioso dom. Sua voz é sua melhor amiga. Todos os detalhes você acompanha a partir de agora. Os brasileiros não falam em outra coisa senão no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff instaurado pela Câmara dos Deputados. A votação acontece amanhã a partir das 14 horas. Para alguns, o processo é legítimo, mas para outros não passa de um golpe. Na manhã deste sábado, a Faculdade de Direito do Unipam promoveu um debate para tirar dúvidas sobre o tema. O processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff começou em dezembro de 2015. Ela foi denunciada por desrespeito à lei orçamentária e à lei de improbidade administrativa, culminando no crime de responsabilidade fiscal. Além disso, há suspeitas de envolvimento dela em atos de corrupção na Petrobras, que tem sido objeto de investigação pela Polícia Federal no âmbito da Operação Lava Jato. Todo esse processo gerou uma grande discussão. Há juristas que contestam a denúncia dos 3 advogados, afirmando que as chamadas pedaladas fiscais não caracterizam improbidade administrativa. O processo de impeachment, é preciso esclarecer, é um processo jurídico, porém, ao mesmo tempo, ele é um processo político. É bem verdade que é preciso se observar os parâmetros legais, os parâmetros constitucionais, para que ele seja levado a efeito. Até agora, até o presente momento, eu faço uma avaliação segundo a qual está se conduzindo este processo segundo os ditames constitucionais. Ou seja, até agora, eu não vejo a existência de nenhum vício nesse processo de impeachment, até mesmo porque o Supremo também se posicionou a esse respeito na última quinta-feira. Portanto, nós não temos nada que macule, nada que tenha viciado este processo de impeachment até o presente momento. Portanto, é um processo sim legal e é preciso também esclarecer que o impeachment é uma hipótese constitucional. Em um sistema presidencialista como o nosso, o impeachment é algo previsto na própria Constituição. Para entender todos esses fatos, foi promovida essa palestra, que contou com a participação de estudantes do curso de Direito e outros do Unipam, além de professores. O evento é uma espécie de esclarecimento-debate sobre o processo de impedimento. É trazer ao aluno as inovações jurídicas, políticas, sociais e econômicas a respeito desse pedido. Então, é fazer algumas análises, como se fosse uma previsão do que pode acontecer, o que vai acontecer e essas repercussões gerais, não só no âmbito político, mas nós temos que analisar um todo. Toda essa questão política interfere diretamente no dia a dia das pessoas. Essa instabilidade e insegurança é o assunto da vez e está presente nas conversas dos brasileiros. Esse professor teme o quanto isso pode afetar a sociedade. Tenho muito medo dessa ruptura. As pessoas se tornam estigmatizadas, se são a favor ou se são contra. A população ela se organizou de uma forma muito diferente da habitualidade do povo cordial que é o brasileiro. Então há
um clamor por um ódio muito grande. E as pessoas elas estão perdendo muito, né, a aceitação pelo lado contrário. Por exemplo, ideias contrárias. Se você tem uma ideia diferente da minha, você não é meu inimigo, né? Você pode me acrescentar para que eu possa melhorar, aprimorar ainda mais minha ideia. Mas não, a cultura brasileira ela chegou a tal ponto de que a política está sendo discutida igual um time de futebol. Então, se você é de um time A, né, você é contra o time B. E não é isso. Nós estamos falando sobre o governo, que governa uma série de cidadãos, existe um contrato social por trás disso, e as pessoas estão brigando pró ou contra governo em casa. Então, estamos perdendo vínculos. Mas, embora seja tema dos noticiários diários, muitos ainda não entendem o rito que esse processo terá. O rito do processo de impedimento, impeachment, ele é feito em duas fases. A primeira fase é um juízo de admissibilidade, que é esse que nós estamos vivendo agora pela Câmara dos Deputados. Ou seja, a Câmara dos Deputados vai verificar se há possibilidade de continuação desse processo. Portanto, neste momento, nós não estamos julgando se houve ou não o crime de responsabilidade. Se houver 342 votos favoráveis à continuação do processo, esse processo é remetido para o Senado vai fazer um juízo de admissibilidade também e pode, nesse primeiro momento, entender que não há justa causa ou que não há uma violação da Constituição e arquivar, ou entender por maioria simples, né, daqueles que estiverem no plenário, na continuidade, portanto, da instauração do processo. Quem irá assumir caso a presidente seja impedida de continuar no governo? No caso aqui, assume o vice, né? O Michel Temer assumiria. É fato que cogita também de que possa ter um processo de pedido de impeachment contra o Michel. E aí nós podemos imaginar, mas se o Michel for sofrer também um impedimento, aí passaria para o primeiro representante da Câmara dos Deputados, que é o presidente Eduardo Cunha. Se o Eduardo Cunha for impeachmentado, passaria lá para o presidente do Senado Federal. Se o presidente do Senado for impeachmentado, passaria para o presidente, né, do STF. Essa seria a linha. O fato é que está se articulando os partidos, o governo, e eu digo o seguinte: se houver uma contradição entre o interesse público primário, que é o povo, e o interesse público da corporação, aí eu acho que o Supremo poderia intervir nesse fato para restabelecer a ordem democrática. Quem participou do evento aprovou a iniciativa. Para esses estudantes, a informação é importantíssima na hora de tomar uma decisão e para entender a situação que o Brasil vive hoje. Eu acho importante porque é a população que faz a melhoria da sociedade. Então, quanto mais conhecimento a gente adquirir, eu acho que mais melhoria a gente pode buscar. A Unipan teve a felicidade de ampliar, de permitir que os alunos, de um modo geral, de todos os cursos, pudessem ter essa oportunidade de estarmos aqui debatendo de uma maneira crítica e podemos realmente ter uma opinião formada, uma opinião balizada sobre o assunto. E nem só de política viveram os brasileiros durante essa semana. Em Patos de Minas, algumas notícias mereceram destaque. A semana foi movimentada no meio policial em Patos de Minas. A Polícia Civil descobriu que os jovens presos no mês passado com selos de LSD estavam dispostos a comercializar mais drogas sintéticas. Uma carta endereçada a um deles, dos Correios, continha 50 selos de N-Bomb, uma nova droga, pelo menos 20 vezes mais potente que o LSD. A droga estava condicionada em 3 envelopes, endereçada ao investigado, o nome dele, e havia 50 selos de substância entorpecente lá. O NTV News também mostrou a prisão de 9 pessoas acusadas de envolvimento com uma quadrilha internacional de tráfico de drogas. Os líderes do grupo haviam sido presos pela Polícia Federal. A Polícia Civil, que também investigava o caso, fez a prisão das pessoas que recebiam e comercializavam a droga que vinha do Paraguai para os usuários. Nós finalizamos essa organização criminosa no sentido de desmantelar ela como um todo. Ainda no meio policial, um flagrante de uma jovem furtando em lojas de Patos de Minas chamou a atenção. As imagens mostram uma ação da garota em pelo menos 2 comércios na região central de Patos de Minas. Aqueles estabelecimentos que não têm ainda o sistema de monitoramento de câmeras, é importante, né, que providencie. Este caso foram as câmeras que possibilitaram a identificação da autora. A semana também foi de reclamação dos moradores. O mato que toma conta da Avenida Fátima Porto tem causado indignação entre as pessoas que utilizam o local. Você tem que colocar o carro quase ali na metade da pista para poder
observar de lá o carro que chega. Na rua Vereador João Pacheco, a reclamação é com relação à demora para a conclusão das obras de construção da ponte. A passagem está na terra e a poeira tem causado muitos transtornos. Quem gripava uma vez no ano está gripando quase todo mês. Além da poeira, a gente corre risco de acidente com os caminhões pesados passando nessa rua aqui. Além de todas as reclamações, os patenses também se mostraram solidários. O apelo de um casal com 4 filhos que saiu de Goiânia para tentar uma vida melhor em Patos de Minas comoveu muita gente e as doações vieram de todas as partes. Eles ganharam tantas cestas básicas que acabou tendo que doar algumas para não perder. E no próximo bloco do NTV News você vai ver a prisão de 4 pessoas com droga, dinheiro e grande quantidade de material do jogo do bicho. E o acordo entre a Prefeitura e a TBI para acertar dívidas de mais de 2 milhões de reais. O sorteio do concurso 1809 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 60 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas neste sábado. O sorteio ocorre às 20 horas no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. De acordo com a Caixa Econômica Federal, se um apostador levar o prêmio sozinho e aplicá-lo integralmente na poupança, receberá cerca de 430 mil reais por mês em rendimentos. E o jogo do bicho levou à prisão de 4 pessoas na noite dessa sexta-feira em Patos de Minas. Uma grande quantidade de dinheiro, talões e máquinas de registros de jogos foram apreendidos. Na casa, os policiais também encontraram maconha, balança de precisão e frascos de anabolizante. Através de denúncia, a Polícia Militar foi até o mercado municipal no centro da cidade, onde estaria acontecendo os registros dos jogos. Por indicação do funcionário que foi abordado, seguiram para uma residência na rua Marcondes José Faria, no bairro Valparaíso, onde concentrava todo o esquema. Bom, em princípio, começou com a denúncia de um indivíduo, que estava fazendo apontamentos de jogo do bicho ali na Praça do Mercado. E fazendo o acompanhamento desse indivíduo e a abordagem dele, ele contou aos policiais para quem ele trabalhava. E devido a isso aí fizemos algumas diligências e chegou numa casa no bairro Valparaíso, onde foi encontrado um vasto material. No local foram apreendidos uma balança de precisão, aproximadamente 500 gramas de maconha, ampolas de anabolizantes, um notebook, 3 aparelhos celulares, blocos de registro, 14 máquinas de registro e cerca de R$ 10.300 em dinheiro. 4 pessoas foram conduzidas para a delegacia. Luzia Pereira da Silva, Geraldo José Espissato, Mike Douglas Xavier e Gabriel Lucas Silva. A Polícia Civil segue com a investigação para saber a qualificação de cada um dos suspeitos nos casos registrados de tráfico de drogas e contravenção penal. Em princípio, a gente não sabe quem é responsável, por quê? Porque tinha droga na residência, o dinheiro e o jogo do bicho. Segundo ele, aquelas ampolas é referente aos anabolizantes, que ele também vende anabolizante ilegalmente. Bom, e consoante a isso, aqueles pinos é usado também para colocar a embalagem de cocaína. A cocaína, apesar das buscas que foram feitas na residência, não foi localizada. A Prefeitura finalmente conseguiu chegar a um acordo com a TBI, empresa que faz a segurança dos órgãos públicos na cidade. A dívida do município com a empresa, que soma mais de 2 milhões de reais, foi parcelada em 9 vezes. Mas a concessionária do serviço vai reduzir o número de funcionários em Patos de Minas. Após muita polêmica, a empresa TBI, responsável pela segurança na cidade, conseguiu chegar a um acordo com a Prefeitura Municipal. O município possui uma dívida com a empresa de mais de 2 milhões de reais, que agora será paga de forma parcelada. A empresa suportou esse acúmulo por um tempo considerável, nós chegamos a 9 meses de inadimplência e iniciamos aproximadamente uns 4 meses, insistentemente, algumas reuniões com o objetivo de sanar essas pendências. A
solução foi proposta em uma reunião que aconteceu nesta sexta-feira e contou com a participação de membros da empresa e autoridades. Felizmente tivemos a oportunidade de ter a presença do prefeito e conseguimos, junto com ele, encontrar a melhor solução para um desfecho, vamos colocar como menos pior. A empresa ela entendeu por bem abrir mão de receber integralmente esse valor de imediato para tentar manter alguns postos de serviço. Então a gente suportou essa inadimplência e conseguimos fazer uma divisão para que seja paga uma fatura e uma parte do parcelamento dentro do mês seguinte. Segundo o presidente da TBI, a empresa manterá o serviço de segurança em Patos de Minas. Entretanto, alguns profissionais serão remanejados. Com grande pesar, a gente tem que comunicar que alguns colaboradores certamente terão que ser remanejados. A nossa relação com o município de Patos de Minas, ele não é ele é de longa data. Nós prestamos serviço antes mesmo do atual prefeito assumir o cargo. Então, eu posso afirmar para vocês que a nossa relação hoje com o município ela transcende essa questão comercial. E é com muito pesar que a gente comunica que algumas baixas certamente acontecerão, em função de tentar equacionar a condição financeira da Prefeitura de Patos. A gente vai para um intervalo e na volta vamos mostrar a exposição do artista plástico Moisés Salvador e a iniciativa do programa Bombeiro Mirim de formar uma fanfarra para a garotada. Foi aberta na noite desta sexta-feira, no Pátio Central Shopping, a exposição do artista plástico Moisés Salvador. A mostra fica em cartaz até o dia 30 deste mês. Desde criança, Moisés foi incentivado a se dedicar à pintura. Com boas referências, seu interesse pela arte foi despertando cada vez mais. Hoje, já são centenas de quadros espalhando cor e alegria por todos os cantos. Tudo começou bem cedo, né? Na minha vida, a arte ela entrou bem cedo. Eu me lembro que eu ajudava minha mãe no emprego dela e a patroa dela me incentivou a estar entrando numa aula, né? E com 11 anos para 12 anos eu comecei uma aula com a Anice Garcia, que é uma excelente pintora aqui em Patos, onde eu me apaixonei por pintura. Fiquei ali durante 2 anos e meio, quase 3, e com os 14 anos eu já comecei a ministrar aula particular e passou-se o tempo, eu comecei a namorar, minha namorada falou, não, vamos abrir um ateliê. Ela viu o futuro em mim, coisa que eu não enxergava, né? E assim foi, abri um ateliê e hoje já 15 anos de ateliê. Atualmente, Moisés ministra aula de pintura a 40 alunos e muitas telas ali expostas são resultado do trabalho realizado em conjunto a eles. O artista usa várias técnicas e pinta diferentes temas. A gente tem a óleo sobre tela, a acrílica sobre tela, nós temos a técnica mista que usa massa, colagem, tem desenho, aquarela, muita coisa bacana. Rosita começou a pintar por necessidade e acabou se apaixonando pela arte. Além de trabalho, a pintura serve como descontração para ela, que pretende desenvolver esta atividade por toda a vida. Para mim é um prazer, eu gosto demais, não me vejo sem pintar. Eu pinto todo dia, começo cedo e paro à noite. E para mim é um momento ótimo, sabe? De relaxamento. E sim, quero continuar o resto da vida. A exposição é em comemoração aos 15 anos do ateliê e 19 anos de carreira do artista. As 49 obras ficarão expostas até o final do mês. O foco é o ateliê. Então, como eu trabalho com um público grande, graças a Deus, aqui em Patos, eu foquei mais neles. Eu trouxe obras minhas para o pessoal conhecer, mas ficou mais nos alunos. A
Alunos do 5º período do curso de Educação Física do Centro Universitário de Patos de Minas promoverão no dia 30 de abril, de 8 às 12h30, na piscina do campus universitário, a 3ª maratona de natação do Unipan. O desafio tem como finalidade incentivar a prática de natação e a integração da comunidade patense da região. As equipes deverão ter no mínimo 10 inscritos e no máximo 30 nadadores. Será consagrada vencedora a equipe que no período de 4 horas nadar a maior distância. As inscrições, ao preço de R$ 25,00, poderão ser feitas até o dia 22 de abril. Outras informações pelo telefone 3823-0182. O projeto Bombeiro Mirim do Corpo de Bombeiros está trabalhando para montar uma fanfarra. Os ensaios vão acontecer no Cristavo e ainda há vagas. A iniciativa vai aproximar ainda mais o órgão da comunidade, podendo render bons frutos no futuro. As crianças ficaram encantadas. Pela primeira vez, elas tiveram contato com os instrumentos e olha que saiu até um som bacana. O instrutor será o soldado Kevin. O contato dele com a música começou bem cedo e agora todo esse conhecimento será repassado para as crianças que irão participar da primeira turma de fanfarras dos bombeiros em Patos de Minas. A fanfarra escolar e militar, ela não é tradicional da nossa região. Ela é bem tradicional na Zona da Mata, onde encontramos até hoje muita fanfarra e de ótima qualidade. Então a gente quis resgatar tanto essa questão da fanfarra quanto dessa criança cidadã cada vez mais próxima, tanto do Corpo de Bombeiros quanto da música, e assim podemos dar uma educação melhor para ela. Além do ensinamento musical, os projetos desenvolvidos pelos bombeiros na parte social ainda trabalham o lado comportamental das crianças. O aluno dos projetos sociais, ele passa a ter aquela convivência com o militar, com a instituição bombeiro militar, e muitos deles acabam seguindo, apesar que o curso não é vocacional, mas eles acabam tendo ali uma simpatia com a instituição, com o bombeiro, e muitas vezes acaba tendo como exemplo. Um exemplo assim, de uma conduta, né, de uma conduta boa, de estar sempre trabalhando em equipe, de ele estar sempre modificando a sua conduta com respeito junto aos familiares, aos professores, melhorando ali suas notas nas escolas. Então, a gente sempre procura isso aí, o crescimento do aluno de uma forma geral. E a garotada que participou dessa primeira aula gostou muito. Gostei do tarô. Eu gostei do som dele, do jeito que a gente toca. Eu sempre tive um gosto pra música, né? Sempre gostei do desfile, das fanfarras. Eu achei maravilhoso. Não é igual aquelas outras aulas que a gente cansa. É muito divertido. O projeto do Corpo de Bombeiros, em parceria com Viva Cristavo, pretende preencher 50 vagas para os mais novos músicos e ainda há espaço para quem tiver interessado. Para isso, as crianças precisam já ter passado pelos projetos desenvolvidos no Cristavo ou então pelo curso de Bombeiro Mirim. O próximo ensaio será no sábado. A gente tem que incentivar, né, nossas crianças, nossos adolescentes, buscando sempre o melhor para eles. Então, quando surgiu essa parceria, foi uma alegria muito grande para a Fundação Promam, para a Prefeitura, porque sempre são coisas que buscam o dom, mostrar o dom e aquilo que interage também com a criança e o adolescente, que são coisas positivas. É só comparecer aqui de segunda a sexta, de 7 às 11 ou 13 às 17 horas, que a gente vai fazer a inscrição. Precisa da presença do responsável aqui conosco. No próximo bloco, o NTV News vai falar de futebol. Patos de Minas terá o RT e Atlético pela semifinal do Mineiro. O Galo já está na cidade e você vai ver o entusiasmo dos meninos da URT. A delegação do Esporte Clube Mamoré já está na cidade de Teófilo Otoni, onde enfrenta o América neste domingo. O Sapo está sem vencer há 3 jogos e precisa pontuar fora de casa para continuar sonhando com a classificação. A partida entre América e Mamoré está marcada para as 10 horas da manhã. Com 4 pontos, a equipe esmeraldina está na 4ª posição.
América e Cruzeiro fizeram hoje a primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro e o Coelho surpreendeu. Jogando no Independência, o time do técnico Givanildo Oliveira fez 2-0 na Raposa e agora pode até perder por um gol de diferença. Os gols foram marcados por Adalberto e Vitor Rangel. O jogo de volta acontece no próximo domingo, no Mineirão. A outra semifinal entre o RT e Atlético acontece amanhã. O técnico Ademir Fonseca faz mistério. O treinador celeste poderá contar com todos os titulares que foram poupados no confronto contra o América, mas ainda não definiu quem entrará jogando no ataque. Se mantiver o mesmo esquema de jogo que levou o Trovão Azul para a semifinal, o time titular deverá ter Fulman no gol, Alex Muricy, Mauro Viana, Robinho e Fabinho na zaga, Leandro Ramos, Marco Antônio e Carlos Magno no meio e Kelvin e Rafael Magalhães ou Balotelli no ataque. Quem está entusiasmado com a campanha celeste na competição são os garotos da base. O volante Ian Gomes, de 18 anos, e o lateral direita Matheus Magalhães, de 18 anos, iniciaram neste ano na URT de Patos de Minas. Tudo começou no projeto de iniciativa do 15º Batalhão Pontapé Inicial. Iniciado em 2002, o projeto envolve hoje cerca de 155 integrantes, entre crianças e adolescentes que, sob o comando do treinador Sargento Magela, realizam atividades sociais e esportivas. O projeto atua como fator de proteção, evitando o envolvimento dos jovens com as drogas e a criminalidade. Além disso, promove a qualidade de vida, fortalece os laços de amizade entre seus integrantes e tem também como objetivo revelar novos talentos para times profissionais. Para chegarem até aqui, cada jovem tem uma história para contar. Antes eu não tinha tanta vontade de ser jogador, mas aí meu pai sempre me incentivando, minha família sempre me incentivando. Aí eu me dediquei ao máximo a esse esporte e hoje é o meu maior sonho e eu estou me dedicando e lutando cada dia para me tornar um jogador de futebol. Meu pai vem me incentivando desde pequeno para jogar futebol e eu, desde pequeno, me colocando na escolinha de futebol, eu fui gostando, peguei o gosto mesmo e comecei a praticar o futebol. Os jogadores vêm participando dos treinamentos da URT desde o início do campeonato. Eles entraram em campo como titulares no jogo do Trovão Azul contra o América, no estádio Zama Maciel. Jogo importante e de destaque para os jovens que não imaginavam participar da partida. Foi algo inesperado, né? No meio da semana, eles mandaram uma mensagem pra gente, falando que a gente ia entrar jogando contra o América e foi um choque e tanto. Mas a gente ficou focado a semana inteira e ficou preparado para o jogo domingo. A sensação foi a melhor possível. Entrar dentro de campo, ver toda essa torcida empurrando a equipe, sendo a minha estreia ainda. Não tem nada que se compare à emoção que eu tive, ainda mais com a minha família presenciando e toda essa torcida acompanhando o Trovão Azul. Dentro de campo é uma emoção muito enorme, né? Torcida, o campo estava cheio e a ansiedade é de começar o jogo logo e fazer uma boa partida e começar bem a estreia, né? E foi isso. Os dois têm uma coisa em comum, o sonho. Os atletas são amigos de infância e hoje estão concretizando os objetivos deles aos poucos. Eu sempre torci pelo URT e minha vontade maior é de defender essa grande equipe e agora eu estou conseguindo realizar esse sonho. Passa muitas coisas, né? A ansiedade de estar junto com pessoas experientes, mais velhas, jogando profissional. É bastante forte, né? Mas a gente vai indo, pegando um pouquinho de experiência com cada um. Com a mesma idade, Ian e Matheus encaram o futebol como uma paixão. Sentimento esse que irão levar por uma vida toda. Vou estar sempre lutando para sempre subir na vida e realizar esse sonho de criança. Focar como jogador e bola para frente. E olha, sem revelar o time para o primeiro duelo das semifinais do Campeonato Mineiro, os jogadores do Atlético encerraram a preparação na manhã deste sábado. Com um treino técnico na cidade do Galo, Diego Aguirre não esboçou a formação que vai a campo contra o RT amanhã, mas o time deverá ter força máxima, já que os principais jogadores foram relacionados.
O Galo deve entrar em campo com Vitor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Eraso e Douglas Santos, Rafael Carioca, Júnior Urso e Casares, Robinho, Clayton e Lucas Prato. A delegação do Atlético chegou hoje à tarde a Patos de Minas e foi saudada por uma multidão de torcedores. A nossa reportagem acompanhou o desembarque dos jogadores. Jogadores do Clube Atlético Mineiro chegaram hoje na cidade de Patos de Minas para disputar a semifinal do Campeonato Mineiro contra a URT. A delegação foi escoltada pela Polícia Militar. A gente faz isso preventivamente, né, o contato aí com um esquema de segurança do próprio Clube Atlético Mineiro. Eles já têm os seguranças contratados de forma particular e nós fazemos apenas um acompanhamento para evitar qualquer tipo de tumulto ou desordem que possa ocorrer. Os jogadores e a comissão técnica estão confiantes para a partida que acontece amanhã, às 16 horas, no estádio Bernardo Rubinger. A expectativa é muito grande, né? Uma semifinal e a gente está encarando com muita responsabilidade e vamos com tudo para conseguir a vitória. A gente vai encontrar dificuldades, o RT fez uma campanha muito boa, a gente tem que estar preparado para tudo amanhã. Venimos aqui para tentar conseguir uma vitória. Sempre o Atlético tem que entrar em campo com a necessidade de vencer o jogo, sempre. Os torcedores lotaram o aeroporto e a porta do hotel para receber os jogadores do Galo. Uma oportunidade de ver seus ídolos de perto e dar apoio a eles. O atleticano apoia em qualquer momento, né? E a gente do interior, quando tem a oportunidade de ter o time aqui, a gente não pode deixar passar nenhum momento, né, sem vir apoiar, né? Incentivar o time para amanhã, porque amanhã é 9-2 pro Galo em cima da URT, não vai ter para ninguém não. Vai para cima deles, Galo! A seguir no NTV News, os detalhes do grave acidente que tirou a vida de um motorista de 68 anos. E no Dia da Voz, as dicas para manter esse dom especial. Um homem de 68 anos morreu em um grave acidente nesta tarde na LMG 743, que liga a BR-365 ao distrito de Major Porto. Sebastião Soares da Silva perdeu o controle da direção e capotou. O veículo ficou bastante danificado e o condutor, que estaria sem o cinto de segurança, teve a cabeça esmagada. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local, o condutor já estava sem vida. O corpo de Sebastião foi resgatado e encaminhado para o Instituto Médico Legal. A perícia da Polícia Civil esteve no local e vai investigar as causas do acidente. Hoje, 16 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Voz. Nós conversamos com quem precisa dela como instrumento de trabalho e também falamos com um especialista que dá dicas de como mantê-la saudável e bonita. O objetivo da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia neste dia é promover a conscientização da população sobre a importância da voz humana, além de conscientizar para sinais e sintomas que podem comprometer a qualidade do nosso meio de comunicação. Sua voz pode ser o seu instrumento de trabalho. Prevenir as pessoas ou informar as pessoas a respeito do que se pode prevenir com relação ao câncer de laringe, que na verdade é um sintoma muito comum, que é a rouquidão, e que às vezes não chama tanto a atenção das pessoas para um problema tão sério. Alguns hábitos nada saudáveis, além da exposição a alguns produtos, podem ser prejudicial à saúde da voz. As pessoas se prevenirem com relação ao cigarro, na verdade um dos grandes causadores do câncer de laringe é o cigarro. Pessoas que trabalham em ambientes que têm muita poeira ou que têm cheiros muito fortes, porque na verdade tudo que você inala através de cheiro, fumaça, pode passar pela sua laringe e causar alterações nas pregas vocais. A voz é o nosso cartão de visita, a forma de nos interagirmos uns com os outros e, para muitos, um instrumento de trabalho. Curta nossa no Instagram. Muitas pessoas imaginam como é a fisionomia das pessoas através da voz. E isso acontece muito.
principalmente com os radialistas. A voz realmente às vezes engana, né? Muitas das vezes mostra o que às vezes a gente não é, devido aí, por exemplo. Uma pessoa vê você na rua e fala, nossa, imaginava você mais magro. Não, mas eu tô gordinho, mais bonitinho. O Doni Camargos tem um programa diário Bom Dia Nossa, que começa às 6 horas da manhã. Para ele conseguir levar informação e interação ao público, precisa cuidar muito bem do seu instrumento de trabalho. Aquele exercício vocal que todo comunicador, que todo cantor tem que fazer antes de fazer qualquer atividade, né? Que seja, por exemplo, na forma da vocal. Tomar uma água, evitar o álcool, evitar a bebida gelada e, claro, né? Cuidar bem da voz durante o dia, porque o instrumento de trabalho é a voz. Porque falhou que seja, dá problema. Já o apresentador e locutor Odair Cardoso foi se descobrindo aos poucos e enxergando a possibilidade de também usar a voz. Desde garoto, com 17 anos, a voz já tinha mudado e de lá para cá foi trabalhando essa questão da locução, primeiramente fazendo de forma amadora e depois no rádio. E depois, na sequência, com as tecnologias, indo para a televisão. E ele já passou por uma situação complicada no meio da apresentação do NTV News. A voz simplesmente falhou. Eu estava ao vivo no NTV News quando no intervalo, e olha que eu não sou de fazer isso, no intervalo eu tomei água e a água não estava gelada, mas estava fria. E ela, que a minha garganta já não estava muito boa devido ao tempo, e ela acabou travando. E eu, no meio de uma nota inteira, chorei praticamente ao vivo e a voz saiu muito arranhada, muito rasgada. E aquilo é horrível, porque além de você estar na pressão, de estar ali na câmera e em frente a milhares de pessoas que estão te assistindo, milhões, que hoje a gente está na internet, você acaba, o psicológico seu fica, eu estou errando, estou fazendo um negócio, está ruim, está me afetando. E aí você fica naquela esperança que algo aconteça. E graças a Deus, mecanicamente, a minha voz foi voltando e eu consegui terminar a nota. Mas foi horrível, foi uma situação muito desagradável. Aconselho a todos os meus amigos e todos os meus colegas que não tomem água fria entre as locuções para não passar por esse problema. A especialista dá algumas dicas para que esse tipo de situação seja evitado ou que, pelo menos, aconteça com menos frequência. O uso de muito líquido, murmúrios, mesmo com a boca fechada, como se a gente estivesse facilitando a emissão da prega vocal, seria isso ajuda a descansar o músculo da prega vocal. Sua voz é sua melhor amiga. Seja amigo da sua voz. E assim a gente se despede. Outras informações em nossos telejornais na próxima segunda-feira. Boa noite e um ótimo domingo para você.